Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicada à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar dando continuidade ao tópico 4.3, onde nós estamos tratando dos extremos globais de uma função. No vídeo passado, nós terminamos ele respondendo os itens A e B do exemplo 5, tá certo? Agora nós vamos estar dando continuidade. Eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, se você não assistiu, está aí na playlist, Cálculo Diferencial aplicado à computação. Por quê? Porque lá nós falamos de um procedimentozinho que nós estamos utilizando em todos esses casos aqui. Tá certo? Claro que nesse vídeo aqui nós vamos fazer 3 itens, dos quais 2, pelo menos, vão ter algumas particularidades que no caso passado não teve. Tá certo? Então é recomendado que você assista, que lá nós demos um procedimento geral, que mais ou menos é o que a gente vai seguir em todos os casos, e agora nós vamos estar dando continuidade aos outros itens, os itens C, D e E, seguindo mais ou menos aquele roteiro que nós indicamos lá. Tá certo? Então, gente, o que nós temos aqui? Ó? O exemplo que nós estamos tratando é esse. Ó. Determine os extremos globais de cada uma das funções a seguir nos intervalos indicados. Então, no vídeo passado, como mencionado, atacamos os itens A e B. E agora nós vamos estar dando continuidade, resolvendo os itens C, D e E. Então, gente, ó, no item C aqui, vamos seguir o mesmo raciocínio. Primeiramente, devemos obter os pontos críticos de H. Na verdade, o que acontece? Nem sempre uma função vai ter pontos críticos. Nós vimos, inclusive, no item B uma função que não tinha ponto crítico, mas isso não invalida da gente conseguir obter seus extremos globais. Tá certo? Mas, como a gente quer calcular os pontos críticos de H, a primeira coisa que a gente faz é derivar ela. Então, a derivada da função H, a derivada de quem? De raiz cúbica de x. Aí aqui dentro eu vou dar uma trabalhada antes de derivar, ó, vou escrever na forma de fração, porque eu quero usar a regra da potência. Então eu vou descer aqui, ó, vai ficar 1/3, x elevado a 1/3 menos 1, que vai dar 1/3, x elevado a menos 2/3, tá certo? Aí eu vou passar esses menos 2/3 para baixo, vai ficar o quê? 1 sobre 3, x a 2/3, e aí você pode voltar para a forma de radical, que é esse aqui, ó, 3 raiz cúbica de x ao quadrado, ou seja, o 3 volta para o radical da raiz. Tá certo? Bom, então essa é a derivada. Então, o primeiro tipo de ponto crítico é esse aqui, ó, é eu pegar a derivada e igualar a zero. Então eu vou pegar aquela função ali, ó, 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, ó, igualar a zero. O que acontece? Aqui eu vou fazer um produto cruzado. Então vai ser essa função vezes zero, 1 vezes 1. Então eu vou ter essa igualdade aqui, ó, que é uma igualdade impossível. 1 nunca vai ser igual a zero. Então isso mostra que não existe C tal que a derivada em C dê zero. Então eu não tenho o ponto crítico da primeira forma, que é aquele cuja derivada dá zero nele. Mas eu posso ter o ponto crítico da segunda forma, que também não é garantia nenhuma que eu vá ter. Mas observando a derivada, ó, note que a derivada da função h, igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, não é bem definida, ou seja, não, viu? É bem definida em quem x igual a zero. Assim, que é completando, ela não é definida e, além disso, x igual a zero está no domínio da h, porque existe a raiz cúbica de zero. Então, note que a derivada de h não é bem definida em x igual a zero, que é um ponto do domínio de h. Portanto, vamos mudar a letra, C igual a zero é um ponto crítico de quem? H. Então agora a gente pode ir para a etapa de comparações. Tá certo? Já que o intervalo aqui é fechado, ainda estamos com o intervalo fechado aqui, aqui e aqui. Nos próximos já vai ficar mais legal. Então nós temos aqui o seguinte. Vejamos as comparações.
certo? Então, que comparações são essas? Eu vou verificar as imagens de quem? Né? X igual a 0, né? Que é o ponto crítico aqui, menos 4 e 4. Menos 4 e 4. Niquei na função h, não na função derivada da função h, viu? É na função h, porque eu quero o maior e menor valor da função h. Então, nesse caso, gente, eu vou precisar de uma calculadorazinha, claro, raiz cúbica de 0, ó, vou jogar aqui na função é 0, não tem muito o que fazer. Aí a raiz cúbica de 4 e de menos 4 só muda o sinal. Então, eu vou tirar só a raiz cúbica de 4 e escrevo a outra como sendo negativa, tá certo? Então, aqui, ó, raiz cúbica de 4, ou seja, então vamos lá, 4 elevado a, vou abrir um parêntese aqui, né? 1 dividido por 3. É uma função pequena, não estou usando a função estocada. Vai dar isso aqui, ó. A imagem de 4 deu essa aqui, ó. 1.58740105197. E aí, a imagem de menos 4 você vai perceber que só vai mudar o sinal. Mas aí, na dúvida, se você tem dúvida, calcule, né? Você não precisa acreditar em nada que eu digo. Calcule tudo. Desconfie de tudo, né? Então, beleza. Tá aí. Aí eu me pergunto, desses três valores aqui, qual o maior e qual o menor? Então, o menor valor é esse aqui, ó. Este é o valor mínimo. E o maior valor é este aqui. O zero ficou no meio, né? Provavelmente vai ser uma inflexão. A gente depois vai estudar um pouco mais as inflexões, né? Então, nós temos o quê? Portanto, o máximo global de H ocorre em x igual a 4. Aí você pode colocar assim, ocorre em x igual a 4 atingindo, aí você fala o quanto ele atinge, aqui eu só estou dizendo que ele ocorre, onde ele ocorre, né? Se você quiser, você joga na função. E o mínimo global ocorre em x igual a menos 4, tá certo? Aí você quiser, você especifica, como eu fiz no vídeo passado. Mas como são números muito grandes, né? Aí eu não vou copiar aqui não. Beleza? Então perceba, o procedimento foi o mesmo. Ó. Derivamos, buscamos os dois tipos de ponto crítico, é onde a derivada dá zero, onde a derivada não existe. Pegamos esses caras, né? Nos casos que a gente acha eles, né? Pode não achar, e juntamos junto com os extremos e vemos ali o maior e o menor valor jogados esses caras, claro, na função principal. Essa aqui, tá certo? Então vamos dar continuidade com o item D, que é a função I, né? Então, a primeira frase eu estou até, né, aproveitando aqui, né? E a gente vai repassar, né, vai ver os gráficos, né? Se você tem um software gráfico, utilize, né? Para estar fazendo uma verificação final, não como resolução, mas como verificação. Então, ó, primeiramente devemos obter os pontos críticos de I. Então, para isso a gente precisa derivar. Ó. A derivada de I é quem? A derivada daquela função. Ó. 1 sobre x ao quadrado mais 1. Derivada disso aqui. E aqui eu uso a regra do quociente. Ó. Vai ser a função de baixo vezes a derivada lá de cima, que é a derivada de 1 é 0, menos a função de cima, 1, vezes a derivada de baixo, que é quem? 2x. Sobre a função de baixo ao quadrado, certo? Então não esqueça do quadrado aqui de fora. Pronto, então ó, eu posso dar uma ajeitada aqui, ó, isso aqui vai dar zero, né? Porque x ao quadrado mais 1 vezes 0 vai dar zero, aqui vai ficar só o quê? Menos 2x sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Essa é a derivada. Então, na primeira etapa, normalmente a gente busca o quê? Os pontos críticos onde a derivada é zero. Então a gente vai pegar I' de x igual a zero, ou seja, menos 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a zero. Aqui a gente vai fazer o produto cruzado. Esse cara vezes 0 vai dar 0, e esse cara vezes 1. Então vai dar menos 2x igual a 0, x igual a 0 sobre menos 2. Implica que vai dar 0, né? Implica que eu tenho um ponto crítico que vale 0. Pronto, achei o primeiro ponto crítico, ó, que é onde a derivada se anula, certo? Agora vamos analisar
se a derivada é bem definida ou não neste intervalo aqui. Ó. Coisa importante, gente, ó, eu estou em R. Isso aqui vai ser muito importante daqui a pouco. Né? Já é agora, né? Porque eu vou analisar agora o domínio dela e tal. Né? Observe que o zero está aqui dentro, né? Qualquer número está aí. Né? Então, nós temos aqui o seguinte. Ó, note que I' de x igual esta função aqui, ó, menos 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado é bem definida em R. Não, professor, estou vendo um denominador ali, tem um tronco problemático nela. Aqui. Não, não tem. Observe. Vou fazer a conta aqui no campo. Ó. Esse denominador ele tem que ser diferente de zero, né? X ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Vamos igualar a zero e vamos ver se tem solução. Então, passa o 2 aqui do quadrado como raiz, então vai ser x ao quadrado mais 1, a raiz de 0 é 0. Aí eu pego x ao quadrado, passo o menos 1 para cá. Então, x vai ser mais ou menos a raiz de menos 1. Essa coisa aqui não está em R. Então, essa função aqui ela não dá problema nenhum em R. A gente vai ver depois até que né, a derivada né, não dá problema nenhum em R. Beleza? Então, só que tem um problema. Eu vou agora para a parte da tabela. Só que a tabela eu teria que ter o menos infinito e o mais infinito lá. Inclusive eu vou ter. Só que eu preciso calcular o que acontece com essa função nesses infinitos. Então, ó, temos que limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é o quê? Olha, gente, se eu pegar um infinito negativo e elevar ao quadrado, ele fica positivo. E fica um número muito grande. Mais 1 fica um pouquinho maior. 1 sobre um número muito grande vai para onde? 0. A mesma coisa vai acontecer se eu for com mais infinito. Ó. Infinito ao quadrado, infinito. Mais 1, infinito. 1 sobre infinito, 0. Então, note que esta função minha ela tem uma tendência para zero. Ela não atinge o zero. Não por esse limite, pode atingir outro ponto. Mas nesse caso ela não atinge o zero, como, né, porque limite não é número. Agora vamos para as etapas de comparação. Vejamos as comparações. E aqui ocorre uma coisa muito interessante nesse exemplo. Olha só, você tem aqui x, você tem aqui i de x. A função é a i e não a derivada. Viu? E não a derivada. Aí você tem, ó, x aqui são o quê? São os pontos críticos, no caso só temos zero, e os extremos. Ah, professor, mas infinito não é número, não tem problema. Você vai usar ele só para descartar coisas. Você não vai ter nenhuma resposta dizendo, ó, o máximo local ocorre em menos infinito, ou em mais infinito, não pode ter isso aí. Mas ele vai servir como comparação. Pronto, a imagem de zero é quanto? 1 sobre 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado, 0 mais 1, 1 sobre 1 dá 1. Menos infinito, nós já vimos que a função vai para zero e vai para zero. Eu me pergunto, desses valores observados, qual é o menor? Aí você fala esse aqui, professor, zero. Então ele tem dois mínimos globais, ocorrem dois pontos. Não, eu vou escrever entre aspas aqui, ó. Mínimo. Por que entre aspas? Ou valor mínimo, né? Que a gente está usando o nome de valor mínimo, né? Por que entre aspas? Porque eu não vou poder escolher ele. Porque infinito não é número. Agora, uma vez que eles foram o valor mínimo, só que não pode ser escolhido, o 1, que é maior que eles, é o que? O valor máximo. Esse sim. Portanto, nós temos uma função que não tem valor mínimo. Por quê? Porque ela vai tendendo a zero, mas ela nunca chega em zero. Então, eu não posso afirmar. O valor mínimo é tanto. Porque qualquer valor que você falar, eu falo, não, velho, se você pegar um cara um pouco mais para lá, né, para a direita, vai dar menor ainda. Então, isso não é o mínimo. O mínimo é aquele que você fala, olha, esse aqui é o valor mínimo, se o cara substituir qualquer ponto na função, na melhor das hipóteses, vai atingir aquela imagem mínima, mas nunca vai ser menor do que ela. Então, portanto, I possui somente valor máximo, que ocorre em x igual a 1. Tá certo? Pronto. Opa, chegou a zero, né, gente?
0. O valor máximo é 1. Tá certo? Então, com isso aí, a gente atacou um probleminha que normalmente dá uma certa dor de cabeça. Porque você tem um intervalo aberto. Pô, o que eu faço? Pô, se ele está aberto, pô, esses extremos não participam ativamente. Que é o que você vai perceber aqui, ó. Mas eles servem como comparação. Tá certo? Então, vamos só fazer o último caso aqui. A gente tem um exercício bem completo, né? Um exemplo bem completo. Então, ó, no item E, a mesma coisa, né? Nós fazemos sempre o mesmo procedimento. Primeiramente é o quê? Obter os pontos críticos da função em questão, que é a função j, que é essa aqui. E depois tem uma tabelinha para fazer as comparações. Então vamos lá, ó. Então, a derivada de j, né, j' de x, é o quê? A derivada dessa função, 1 sobre x menos 1, a derivada disso. Aí aqui a regra quociente novamente, então vai ser a função de baixo vezes a derivada da de cima, a derivada de 1 é 0, menos a função de cima, 1, vezes a derivada de baixo, x menos 1 é 1. Sobre a de baixo ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então aqui nós temos o que, gente? 1 vezes 1, 1. Vai dar negativo, menos 1. Aqui vai dar 0, né? Porque vai ser 0 vezes esse cara vai dar 0. Então vai ser menos 1, vou puxar o menos aqui para fora, sobre x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então essa é a derivada. O que a gente vai fazer na primeira etapa? A gente sempre iguala a zero a derivada. Ó. Só que você vai perceber que não tem solução. Por quê? Você vai fazer o produto cruzado, vai dar esse cara de 0, o x vai sumir, vai ficar menos 1 igual a 0, que implica o quê? Que não existe C tal que o quê? J' de C de 0. Aí nós vamos para o segundo tipo de ponto crítico, que é aquele ponto crítico que a função, a derivada da função não está definida, mas a função está. E é aí que entra um ponto problemático. Ó, perceba que o 1 tem dois motivos para não participar dessa função. Primeiro, ele não está aqui, está aberto, e também não poderia estar aqui. Então, você olha para a derivada e acaba confundindo. Né? Note que J' de x igual. Eu vou explicar isso direitinho. Ó. Então, J' de x igual a essa função aqui não é bem... Então, é não. Então, eu teria que tirar o 1. Não é bem definida em x igual a 1. Porém, x igual a 1 não está no domínio de J. Logo, não pode ser ponto crítico. Porque eu posso estar estudando essa função sem restrição. Se ele faz esquecer de botar aqui o intervalo, né? Automaticamente eu já sei que em 1 ela não pode entrar. Se eu coloco, eu tenho que colocar um cara onde o 1 não está. Mas se eu não coloco, ó, você supõe R menos 1. Então o domínio dela seria os reais, exceto 1. Aí, beleza. Aí eu vejo que a derivada deu problema no 1, porque menos 1 né, sobre 1 menos 1 vai dar 0 ao quadrado, dá 0, 1 sobre 0, né, vai dar problema. Só que observe que ele não está no domínio da J. Volta no exemplo C aí que você vai entender o que eu estou falando. O 0 que eu achei lá problemático na derivada não é problemático na função, por isso que ele era ponto crítico. Aí o que acontece? Como o intervalo é aberto em 1, ó, sendo 1, 5 aberto à esquerda em 1, temos que observar quem? Um limite lateral. Quem? O limite de x tendendo a 1 mais, que é vindo por x por valores maiores, né? De quem? De 1 sobre x menos 1. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Limite de x tendendo a 1 mais de 1 sobre x menos 1 é o que, gente? Aí aqui eu tenho um truquezinho que é o seguinte, ó.
não é que vai dar certo, assim, 100% do caso, você pode pegar uma vizinhança não tão pequena, né? Mas, por exemplo, ó, como a gente sabe que essa função é bem estável, né, x menos 1, você pode pegar aqui, por exemplo, 1,01, que é uma coisa um pouco maior do que 1, é 1 mais, esse carinha está dentro desse conjunto, menos 1. Aqui embaixo vai dar pertinho de zero, mas vai ser o que? Positivo. Então é 1 sobre 0. 1 sobre 0 daria infinito, né? Só que infinito positivo, por quê? Porque os números aqui, essa diferença sempre é positiva. Então isso aqui vai para o mais infinito. Pronto, eu vou precisar desse cara na tabela. Observe que mesmo o intervalo sendo aberto, sendo infinito, eu tenho que analisar os extremos independente. Eu posso até não ter ponto crítico, mas os extremos eu tenho que analisar de qualquer jeito. Então, vejamos, né, as comparações. Então, x, j de x. Eu vou deixar um espacinho aqui para eu concluir aqui na frente. Então, quem são meus x? São meus pontos críticos, 0. Não, deixa eu ver, foi 0 mesmo, né? Não, nenhum. Já vou logo para os intervalos, né? Eu vou para o 1 mais e vou para o 5. Realmente, ele não tem, essa função não tem pontos críticos. Então, em 1 mais, eu achei como resposta mais infinito. Sabe o que significa essa primeira linha, gente? Essa função não pode ter um máximo. Porque qualquer valor que você falar que é o máximo, eu falo, ó, ela foi para mais infinito, é maior. Então, essa função já não vai ter máximo. Então, seja o que for que eu achar aqui, provavelmente é o mínimo dela. Tá certo? Nesse intervalo, pelo menos. Então, no caso aqui, ó, quando eu jogar o 5, vai ser 1 sobre 5 menos 1, que eu jogo sempre na J. 5 menos 1, 4. Então, 1 sobre 4. Então, isso aqui seria o quê? Um valor máximo. Mas eu boto entre aspas. Porque não pode ser. É infinito. E aqui é o quê? Então, vai ser um valor mínimo esse aqui. Já que ele é menor do que o de cima, né? Comparando com o infinito 1 sobre 4, né? É menor. Então, valor mínimo. Certo? Então, portanto... Não, acho que eu escrevi aqui embaixo. Portanto, j de x tem somente valor mínimo em x igual a quanto? 5. Aí o valor mínimo é esse aqui, 1/4. Se você quiser especificar qual é a saída, né? Qual é essa saída mínima? Aqui é o ponto onde ocorre. Tá certo? Ocorre lá em x igual a 5, numa ponta superior do intervalo. Beleza? Por que mínimo? Porque eu estou comparando ele com mais infinito. Ou seja, esse cara nunca entraria como resposta, porém ele serve para descartar, como ocorreu no outro caso também. Então vamos aqui, ó, gente. Aqui nós temos os gráficos, né? No final, né? A gente vai só repassar aqui cada exemplo desse. Então, ó, primeira função raiz cúbica, né? De x. Aqui tem C, ó. Basta obtermos os maiores e menores valores de imagem de todos os pontos críticos, né? Entre menos 4 e 4. Os pontos críticos são derivar igual a zero, não teve nenhum, né, dessa forma. Mas esta função aqui, observa, ela tem um denominador, a derivada, ó. Se você botar zero aqui, zero ao quadrado, raiz cúbica de zero vai dar pau aqui. Ó. Vai dar zero aqui embaixo, 1 sobre zero não pode. Então esse cara, observe que o zero aqui, ó, nesta função, ele não dá problema aqui na função original, que é a que eu estou derivando. Raiz cúbica de zero é zero. Então, assim, é um ponto que é problemático na derivada e está no domínio da minha função, de menos 4 a 4. Então, ele é um ponto crítico. Aí eu venho para a próxima etapa, pego todos os pontos críticos, no caso só tive um aqui, e pego os extremos, ó, e testo tudo. Então, perceba que a imagem de zero deu zero, ficou entre os dois. Então, o maior valor foi esse e o menor foi esse. Então, portanto, o mínimo de H restrito a menos 4, 4 ocorre em menos 4. Por outro lado, o máximo global de H restrito a menos 4, 4 ocorre em x igual a 4. Olha que beleza. Aí nós temos o outro exemplo, a outra funçãozinha que é essa aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado mais 1 em R. Isso é muito importante. Então, um exemplo aí que a gente não tinha feito muita coisa parecida com ele. Como temos um intervalo aberto e infinito, devemos buscar os maiores e menores valores reais finitos dentre todos os pontos de I em R e os limites, o quê? Menos infinito e mais infinito. Aqui eu botei o menos, né? Depois eu vou fazer uma correçãozinha no material. Apenas para fins de comparação, ou seja, eles não podem em nenhum momento ocupar nenhum posto de máximo nem de mínimo, desses valores que vão sair do limite. Pois bem, derivando aqui, chegamos nessa função, igualando a zero aqui, você vai multiplicar, né, cruzado, então vai dar menos 2x vezes 1 vai dar menos 2x, x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado vezes 0 vai dar 0, então pronto, chegamos em x igual a 0. Portanto, c igual a 0 é um ponto crítico
de I. Note que I' é bem definido se x pertencente a R. Pô, professor, não está aparecendo porque tem um quociente, pô, mas esse quociente ele não se anula, velho. X ao quadrado mais 1 não se anula, certo? Porque na pior das hipóteses aqui, quando você jogar 0, vai dar 0 aqui. O menor número que esse denominador atinge é 0. Mais 1 vai dar 1. Sendo assim, o único ponto crítico de I é C igual a 0. Aí eu tenho que calcular os dois limites. Mas nós vimos que os dois limites, ó, aqui já está certinho, né? Tanto tendendo a menos infinito como mais infinito, dá sempre 0. Então a gente usa isso numa tabelinha. Pegamos a imagem do zero, que é quem? Substitui o zero na nossa função, 1 sobre x ao quadrado mais 1, que vai dar 1 sobre 0 ao quadrado, 0 mais 1, 1, então 1 sobre 1 dá 1. E pegamos o menos infinito e o mais infinito, deu 0. Como 1 é o maior valor das saídas aqui, 1 recebe o status de máximo. E como os valores menores não são números, não tem mínimo. Dessa forma, vemos que I possui apenas máximo global. Note que menos infinito e mais infinito não podem ser pontos de mínimo global, uma vez que não se tratam de números reais. Então, muito cuidado, certo? E por último, a funçãozinha 1 sobre x menos 1, né, que é a função j. Ó. Só que no intervalo aberto em 1, fechado em 5. Então, nós temos aqui, ó, o que nós fizemos, né? Como temos um intervalo de extremo inferiormente aberto em x igual a 1, devemos buscar os maiores e menores valores reais finitos dentre todos os pontos críticos de j nesse intervalo, que agora pega o intervalo aberto, né? O f do 5 e o limite de x tendendo a 1 mais dessa coisa aqui. Né? Porque a gente não tem o lado de lá, né? O lado negativo, a gente só tem um lado positivo. Então, a gente tem que ir aproximando de 1 por valores maiores que 1, que estão dentro do intervalo 1 aberto até 5. Pois bem, essa deriva, tenta igualar a zero aqui, não tem solução. Né? Faz aqui o produto cruzado, vê que vai dar menos 1 igual a zero, não pode ser resolvido. Então, J não tem esse tipo de ponto crítico. O ponto crítico anula a derivada. Além disso, note que x igual a 1 para J' não é bem definido, né? Ou seja, J' não é bem definida e está fora do domínio de J. Diferente do caso da raiz. Ó. Volta aqui. 0 dava problema aqui, mas não dava na função. Então, 0 era ponto crítico. Agora, o menos 1, ele é o menos 1 não, o 1, ele é um problema tanto para a derivada como para a função por dois motivos. Primeiro, por ele nem estar mesmo, porque está aberto, né? E também por ele nem poder estar, né? Porque é 1 sobre 1 menos 1. Então, eu só tenho o quê? Os extremos para testar, não tenho ponto crítico. Certo? Então, eu vou pegar o extremo 5 e 1 mais. Aqui ficou invertida assim a ordem, mas não tem problema não. Então, a imagem de 5 deu 1 quarto. E a imagem de 1 mais, ou seja, o limite com x tendendo a 1 mais, deu mais infinito. Certo? Aqui eu estou omitindo os cálculos, mas lá no quadro eu dei a dicasinha como achar. Então, o que acontece, gente? Qualquer coisa que eu for comparar com esse mais infinito aqui, vai me dizer que esse mais infinito é maior. Então, essa função não pode ter máximo. Como 1 quarto é menor que o mais infinito, obviamente, ele é o mínimo da função. Assim, o mínimo global de j restrito a 1, 5 ocorre em x igual a 5. Por outro lado, não há máximo global, uma vez que 1 não pertence ao domínio de f. E mesmo que pertencesse, a resposta aqui não permitiria isso. Quer dizer, para ser mais infinita, ele não pode pertencer, né? Porque é uma descontinuidade, né? Aí temos um problema. A não ser que eu definisse, olha, em 1 ela vale tanto. Aí seria outro caso, né? Para a gente analisar. Então, raiz cúbica de x, olha o gráfico aqui, ó. O mínimo foi em menos 4, o máximo foi em 4. Né? Foi isso que a gente achou, não foi? Aqui, ó. Máximo aqui, mínimo aqui. E em 0 ela tem o quê? Uma inflexão, ó. Foi um ponto crítico, mas foi uma inflexão. A função 1 sobre x ao quadrado, você vê que ela é tão bem definida que ela não tem falha no gráfico. Ó. Ela vem aqui atinge a altura 1, depois fica assintótica a 0 aqui por cima. Então ela tem um ponto máximo, mas ela não tem mínimo, porque qualquer valor que você me disser, ó, eu vou sempre diminuindo, eu passo qualquer valor que você disser que é o mínimo. Né, que seja maior que 0. Então ela não tem mínimo. E a última, né, que é 1 sobre x menos 1, né, tá aqui. Certo? Olha o gráfico dela aqui, ó, aberto de 1 a 5. Então, observe que ela está aberta em 1, ó. Só que em 1 ela vai o quê? Por mais infinito. Então, não tem máximo. Agora, quando você vai para 5, né, e inclusive atinge o 5, ela vale quanto? 1 sobre 4, ó, bem pequenininha aqui, ó, a imagem, ó, bem pertinho de 0, 1 sobre 4. Pronto, esse é o valor mínimo. No gráfico você está vendo isso claramente. Né? Só que aí você falou, professor, e se eu fizesse o gráfico antes e tal? Aí tem um problema, gente. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, olhando para essa função, quem seria o mínimo? Aí você falaria, ó, aproximadamente menos 1 quarto. Pô, beleza, mas e se for menos 1,41? Ou menos 0,245, né, que é quase 0,25, né, de 1 quarto, né?
aí você erraria. E esse errinho aí pode ter uma consequência muito grande. Então, assim, isso aqui só serve para você o quê? Observar, pô, achei menos um quarto, ó, menos um quarto tá aqui mesmo, ó. Achei que o máximo aqui, ó, no item A foi 2, ó. Beleza, é 2 mesmo, ó, o gráfico, ó, tá concordando comigo. Então, o gráfico ele não serve para resolver a questão, mas ele serve para apontar possíveis erros, principalmente, né? Que é quando você tá achando uma coisa e o gráfico tá ali dizendo outra. Aí, provavelmente, tem alguma coisa muito estranha. Tá certo? Acontecendo. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.